Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, é o 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixe o seu comentário lá nas nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, no programa de hoje, gente, vamos repercutir o 1 ano do 8 de janeiro de 2023, né? A data em que uma multidão invadiu e depredou a sede dos três poderes em Brasília. Descontentes aí com o resultado das eleições, né? A multidão vandalizou o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e também a sede do Supremo Tribunal Federal. Mais de 1.000 pessoas foram presas e respondem agora a processos aí, muitos acusados de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, dano ao patrimônio público, entre outros, com penas aí que podem chegar a 30 anos de prisão. E pelo menos 24 riopretenses participaram desses atos golpistas. Alguns estão presos e todos respondem pelos crimes, né? Um deles já foi condenado a 17 anos de prisão. Mas para repercutir esse tema e comentar e falar sobre essa data trágica, e recebo aqui no estúdio da TV Câmara o presidente da OAB Rio Preto, doutor Henri Attic, e o professor doutor em História e Filosofia, o Vladimir Miguel Rodrigues. Agradeço demais aos dois. E vamos começar com o doutor aí. Doutor, o que a gente leva dessa data? O que isso significou para o Brasil? Bom, muito bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao convite da TV Câmara. Para mim, sempre um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês, hoje contigo, Alexandre, professor Vladimir também. E já adentrando a questão do assunto em si, eu acho que é fundamental, e temos um professor de História aqui para falar isso muito melhor do que eu, a gente sempre olhar para o passado e aprender com os erros, né? Em especial, os erros do passado recente. E, sem dúvida nenhuma, nós tivemos aí uma série de problemas que eu acho que a gente vai repercutir aqui ao longo do nosso bate-papo hoje, com essa ocorrência lá na Praça dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro do ano passado. Me parece que a população se manifestar, num primeiro momento, é mais do que legítimo. Ao contrário, é desejável que a população faça isso. Mas ali se passou, não é, dos limites completamente, e ali uma série de erros, de omissões de várias pessoas que precisam ser e continuarem a ser apuradas, né? O Vlad, e aí, Vlad, o que a gente leva dessa data antes de a gente entrar nos detalhes aí? Bom, Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o doutor Henri. Foi um momento muito triste esse 8 de janeiro, porque eu tenho a impressão de que a história do Brasil é uma eterna repetição. A gente já conversou sobre isso em outros momentos, né? Eu me dediquei na minha tese de doutorado a essa questão em relação às consequências da escravidão no Brasil, mas entendo que do ponto de vista político a gente está sempre flertando com o passado. E aproveitando a deixa do doutor, que citou a questão da história recente, a gente flertou de maneira muito próxima com o 31 de março de 64. A passagem do 31 de março para o 1º de abril. Porque penso eu que por pouco nós não tivemos um golpe de Estado efetivo, ou foi uma tentativa de golpe de Estado. Tá? Depois eu até gostaria de entrar um pouco mais nesse assunto, perante as teorias filosóficas, sociológicas, para discutir a diferença entre um golpe e uma revolução, para que a gente possa sair do eu acho e encontrar respaldo teórico dentro da literatura. Então, eu acho que o limiar ali, a linha tênue, ela foi... nós estivemos muito próximos de uma ruptura significativa que jogaria o Brasil num limbo político internacional, né? Eu acho que isso é inquestionável. A ponto de, só por um mero
uma mera ocasião, a gente não está podendo falar sobre isso hoje aqui, se aquilo tivesse dado certo. Se a gente voltar ao passado, há um ano nós estávamos aqui comentando sobre o acontecimento. Isso teria sido impossível. A livre reunião, só como uma pequena demonstração, ela seria censurada. Ô, doutor, eu queria ver com o senhor, eu falei alguns crimes aqui que essas pessoas estão sendo acusadas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, enfim, tentativa de golpe. Algumas condenações aí, nós temos 17, 18 anos. Algumas pessoas defendem que são penas excessivas, que não houve uma tentativa de golpe, que teria havido um vandalismo, uma depredação, mas não uma tentativa de golpe. Queria saber juridicamente do senhor, essas acusações, elas são corretas? Essas penas são justas ou são muito elevadas? O senhor, como um constitucionalista, advogado e tudo mais, especialista aí no assunto. Alexandre, essa é uma questão bastante complexa. Por quê? Nós tivemos uma multidão lá na Praça dos Três Poderes. Eu acredito que muitas pessoas foram até lá porque queriam se manifestar, o que é legítimo, não é? As pessoas estarem lá para se manifestar e cobrar o novo governo e dizer para o novo governo, olha, nós vamos estar de olho em vocês, nós queremos acompanhar o que vocês vão fazer. Isso é bom para a democracia, seja esquerda, seja direita, isso faz bem para a democracia. O problema algumas pessoas no meio dessa manifestação tinham lá faixas, por exemplo, pedindo intervenção militar. A conversa já muda, não é? Aí eu já não estou lá me manifestando, aí eu já estou pedindo uma ruptura da ordem constitucional, o que é obviamente ilegal. E mais do que isso, outras pessoas invadiram os prédios, depredaram os prédios, quebraram patrimônio histórico. O grande problema de tudo isso é a questão da individualização. A pena ela tem que ser individualizada. Então nós temos que identificar todos esses atores e qual a real participação de cada um deles, para aí sim poder atribuir quais crimes eles cometeram e, portanto, aferir, né, a dosimetria, como a gente chama, a dose da pena que essas pessoas vão ter. Então, 17, 18 anos, para quem cometeu todos esses crimes, é uma pena equilibrada. Agora, precisamos ver se de fato as pessoas que estão sendo condenadas cometeram esses crimes ou não. Bom, muita prova foi... A gente tem até umas imagens aí, pedi para o Flávio ir soltando aí ao longo do programa. A gente pegou da internet, imagem aí, acho que da Pública de Portugal. A gente tem também, acho que imagens do Globo aí que estão... Bom, enfim, material não falta aí na internet. Os próprios manifestantes produziram provas contra eles mesmos, né? Com selfies ali, eles filmando a ação deles. A atuação do Supremo, doutor, como que o senhor avalia, em especial do ministro Alexandre de Moraes, que tomou a frente aí, já incluiu tudo naquele inquérito que originalmente estava apurando as fake news e aí entrou tudo no bolo. Como que o senhor avalia a atuação do Supremo? Eu tenho visto a atuação recente do Supremo Tribunal Federal, não só agora, nessa gestão, até antes do ministro Alexandre de Moraes tomar posse na sua cadeira hoje lá na Suprema Corte, com uma certa reserva. O que nós temos? Nós temos o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, e aí eu não estou falando desse caso específico, estou falando em geral, se imiscuindo na função típica dos outros poderes, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e na minha forma de pensar, na minha forma de ver, portanto, muitas vezes extrapolando a sua competência, a sua legitimidade, os limites constitucionais que a Suprema Corte tem. É um órgão que a gente tem que defender, é um órgão que é absolutamente indispensável para o equilíbrio da democracia brasileira, mas em alguns momentos me parece que o Supremo tem extrapolado um pouco esses limites. Especificamente com relação ao 8 de janeiro, e aí seja a atuação do ministro Alexandre de Moraes ou dos outros ministros, dos seus pares, em alguns momentos, inclusive rebatido com veemência pela OAB, eles inclusive atuaram de uma maneira a abandonar completamente o que nós chamamos de devido processo legal nessas condenações. Então, nos primeiros julgamentos, os advogados, por exemplo, tinham acesso à corte, podiam fazer sustentações orais. De repente, eles jogaram tudo isso lá para o plenário virtual e ninguém mais podia defender os seus clientes. Ora, isso não tem cabimento. Eu
sou um defensor de que as responsabilidades precisam ser apuradas e as condenações têm que ser veementes, né? Nós não podemos, como o professor muito bem colocou, tolerar qualquer ruptura democrática, qualquer golpe de Estado, e ali me parece que tinham pessoas com essa intenção mesmo. Mas, de novo, voltando para a questão da individualização, e sempre, não é, primando pelo devido processo legal, me parece que o Supremo Tribunal Federal andou cometendo alguns excessos e alguns equívocos. Tanto é que, nesse aspecto do devido processo legal, das sustentações orais, depois de muita pressão da OAB, o Supremo recuou. Legal. Ô Vlad, e você, como avalia a atuação do Supremo? Para muitos, o Alexandre levou no peito aí a história toda e garantiu, enfim, que não houvesse uma ruptura aí, né? Eu fico pensando sempre do ponto de vista histórico, porque se a gente voltar no tempo, na época da ditadura, nós tivemos a cassação de 3 ministros do STF. E durante aquele período, o STF esteve de joelhos perante a atuação dos militares. Eu acho que o Supremo, de todos os poderes, dentro deste momento, ele foi o fiel da balança. Porque me parece que se houvesse algum tipo de... Eu não tenho o conhecimento legal que o doutor tem e vem muito bem colocando, mas olhando do aspecto político, eu acho que se não houvesse essa defesa, esse entusiasmo, essa defesa intransigente da democracia pelo Supremo e pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que a gente poderia ter descambado para esse golpe de Estado. Eu acho que, além disso, se nós não tivermos, como o doutor colocou, a punição no rigor da lei a essas pessoas que colaboraram com a tentativa de golpe, eu não tenho dúvida que a gente vai reviver isso. Porque eu acho que, vou usar uma expressão famosa dentro da discussão, né? A cadela do fascismo, ela dorme e ela acorda a qualquer instante. Então, me parece que a democracia ela tem que ser defendida a qualquer custo. E muitas das vezes essas medidas elas acabam sendo extremas. E se a gente voltar um pouco ao tempo, e eu voltaria a 2018, ao período eleitoral de 2018, ali já se desenhava o que aconteceria. Porque o descrédito, a falta de credibilidade, de crença no processo eleitoral, nas urnas eletrônicas, começou a ser colocado em xeque de fato naquele instante. Então, ou a gente coloca essa democracia acima de qualquer outra coisa, ou então no dia de amanhã a gente vai estar vivendo um regime de exceção e que, obviamente, vai ser prejudicial a todos. A gente teve até o momento, os condenados aí são os chamados executores, né? Aqueles que de fato invadiram ali, e, apesar que hoje está tendo uma operação da Polícia Federal para os financiadores. Mas e os mentores? Você acha que a polícia, enfim, o judiciário chega nos mentores intelectuais, seja lá quem for esse... Olha, Alexandre, essa é uma coisa que eu venho me questionando muito, porque se a gente olhar o passado, principalmente para a ditadura, nós não tivemos criminalização. Estamos aí até hoje, infelizmente, com essa infâmia da lei da anistia. E as pessoas que torturaram, as pessoas que fizeram crimes como agentes do Estado, crimes contra a humanidade, elas não foram punidas. Eu tenho seríssimas dúvidas que essas pessoas serão punidas. Os generais que foram acusados pela CPI, né? O próprio ex-presidente Bolsonaro, eu tenho seríssimas dúvidas que essas pessoas serão criminalizadas se de fato eles conseguirem provar a materialidade. Né? Você tem vídeos, você tem estímulos, você tem frases, né? Sinais, uma série de indicadores aí que mostram essas pessoas, né, generais, e se não me engano, são 7 generais e 1 almirante, tá? Que foram citados na CPI. E eu tenho dúvidas, eu arriscaria dizer que não. Até porque, olhando para a articulação política do presidente Lula de conciliação, eu duvido que haja uma pressão para isso. Tá? O que é lamentável, porque se a gente for olhar, vamos usar uma expressão popular, quem está sendo pego é peixe pequeno. Sim. Quem que financiou? Foram quantos meses, quantas semanas à frente de quartéis, quanto que isso custou? Quem que pagou tudo isso? Churrasco todo dia, né? Banheiro químico, enfim, toda a estrutura ali. Sua avaliação, doutor, o senhor acha que generais, enfim, o ex-presidente vão ser envolvidos nisso? Tem
Tem clima para isso ou não? Eu acho que, infelizmente, também tenho que corroborar a opinião do professor. Nós vivemos num país que ainda tem dificuldade, não é, em chegar aos... Como o professor usou os peixes pequenos, nós temos dificuldade de chegar aos peixes grandes, né? Nos tubarões, exatamente. E aqui eu até quero colocar mais um elemento, porque para que tudo isso pudesse acontecer, houve inegavelmente uma omissão do Estado. Não é? Omissão é essa que a gente precisa ver se foi por equívoco, um erro, ou se foi uma omissão intencional, né? Se foi um silêncio eloquente ali das autoridades que podiam ter evitado tudo aquilo e não fizeram por onde para evitar. Então, nós temos uma série de pessoas aí que nós precisamos responsabilizar, os executores sim, mas não só, financiadores também, mentores intelectuais, e aqueles, não é, que estavam ali à frente do Estado antes e depois e que, não é, negligenciaram, intencionalmente ou não, para que tudo isso pudesse acontecer. Dos presos, vamos dizer aí, graúdos, nós temos alguns coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal que era responsável ali pela segurança. Estava até vendo um vídeo agora do Estadão, lembrando os PM ali tomando água de coco enquanto as sedes eram depredadas. Né? É curioso, né? Porque a atuação em outros espaços é totalmente oposta, né? Se a gente for ver, por exemplo, uma operação numa favela, numa quebrada qualquer, eu não preciso nem entrar nos detalhes de como isso é feito, né? E como que houve um consentimento, uma articulação total com agentes do Estado. Obviamente que não todos, né? A gente não vai generalizar, mas existiam ali, sim, policiais militares, pessoas do Exército, da Marinha, que estavam articulando para essa tentativa de golpe. Eu sempre penso o seguinte, e se tivesse dado certo? Quem teria tido bônus dessa situação? Todas essas pessoas e principalmente o ex-presidente. Então, e o ônus? Fica com quem? É curioso isso. Eu acho que a situação do Bolsonaro, ele pode sim ter uma série de problemas em relação ao conjunto da obra, né? Porque existem uma série de outros processos contra ele. Agora, especificamente eu não sei, porque existe uma questão de um clima político. Né? E o clima político esse ano ele é um tanto quanto delicado, porque a gente tem eleição daqui a pouco. Então, tem o outro lado. Eu acho que a prisão, se a gente for pensar dentro da própria prisão do Lula, naquele contexto de auge de Lava Jato, que criou um fortalecimento da imagem do Lula dentro da esquerda, eu acho que esse efeito também pode acontecer com o bolsonarismo. E lembrando que hoje o bolsonarismo é muito maior que Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, deve ficar aí durante um tempo. Não vou fazer futurologia, mas alguém vai ocupar esse espaço. Mas a imagem mítica do Bolsonaro, para essas pessoas que o seguem, ela vai continuar e vai ter a bênção dele para alguma outra pessoa. Doutor, o clima de polarização que a gente vive, que não se arrefeceu com a eleição, enfim, com a eleição do Lula, com os atos do 8 de dezembro, mesmo a punição das pessoas aí, não arrefeceu essa polarização, pelo contrário, parece que insuflou ainda mais. O senhor acha que a gente tem um caminho de pacificação do país daqui para frente, ou a tendência é essa polarização continuar exacerbada e os nervos à flor da pele? Alexandre, o que nós precisamos fazer é encontrar esse caminho, mas hoje eu não consigo enxergar esse caminho. É interessante a gente ponderar que no campo político, no campo dos três poderes, essa polarização arrefeceu. Né? Os políticos, como a gente costuma chamar, eles já estão se acertando, já estão mais tranquilos, mas a população não. Né? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo no sábado passado falando justamente sobre isso. Essa polarização da população é fruto do populismo, tanto de esquerda quanto de direita. Isso é inegável. E essa divisão, né, de irmãos e irmãs, né, de nacionais, né, essa briga eles e nós, só traz mesmo a consequência da violência. O problema é que isso traz frutos, isso traz dividendos políticos. E, portanto, os líderes que são aqueles que precisam atuar no sentido dessa harmonia
demonização, não os vejo atuando nesse sentido e, portanto, imagino que a gente vai seguir aí por um tempo com essa polarização. Ao contrário, quanto mais a esquerda vai para o extremismo, mais a direita vai para o extremismo. Quanto mais a direita vai para o extremismo, a esquerda é obrigada também a ir para o extremismo. E, portanto, a gente vai abrindo esse caminho de polarização cada vez mais, enquanto que a nossa Constituição tem como princípio fundamental o pluralismo político, né? Então, é absolutamente contra aquilo que o Estado brasileiro deveria primar. Pluralismo que a gente não vê hoje, né? Ou você é A ou você é B. E se você fala que não é A, então automaticamente você é classificado como B. O que você acha disso, Vlad, dessa polarização, seguindo o que o doutor falou? Eu concordo com o doutor. Eu diria que hoje, na democracia liberal burguesa digital, esse pequeno detalhe, esse extremismo, eu não consigo visualizar a sua eliminação. Eu acho que a gente tem que caminhar em direção ao combate ao discurso de ódio. Eu acho que essa é uma grande questão que está em jogo dentro disso, tá? E, querendo ou não, todos nós, dentro dessa digitalização, somos vítimas, podemos ser vítimas. Penso, Alexandre, que a maneira da gente conseguir amenizar esse fla-flu político é numa melhora econômica. Porque no cenário econômico que a gente vem vivenciando de instabilidade de 2014 para cá, das jornadas de junho de 2013 para cá, e a gente passou por uma grande recessão, e até agora a gente não conseguiu caminhar em direção a um crescimento econômico, veja bem, sustentado, né? Sustentável e sustentado. Acredito que a gente pode entrar num novo momento de crescimento econômico. É claro que isso vai depender de uma série de variáveis internacionais. Mas o crescimento econômico do ano passado, que deve ser superior a 3%, esse combate à inflação, a estabilidade no preço dos combustíveis, quando isso se acontecer, chegar à ponta lá de baixo e levar uma melhora, principalmente para as pessoas mais pobres, porque quem é da classe média já começou a sentir alguma melhora, principalmente no preço do combustível, tá? Nessa estabilidade que nós tivemos. Então, eu acho que uma melhora econômica, um crescimento econômico que possa agregar, principalmente ali, a classe média e os mais pobres, vai, veja bem, na minha opinião, amenizar essa polarização. Tá? Porque enquanto a gente está numa crise econômica, vai ficar sempre um jogando pro lado do outro. Pô, a Dilma, né, lá no Bolsonaro e tal. Então, agora, não tem solução mágica para uma melhora econômica. Você tem que ter dentro, insisto, numa democracia liberal burguesa que a gente vive hoje, o pacto da austeridade, quem manda é o mercado. Então, se você não tiver um jogo com o mercado, você está fora do jogo. E fora do jogo não tem investimento internacional, não tem credibilidade para o governo e, consequentemente, a gente pode entrar numa recessão como nós vivemos. Então, a gente precisa ver se essa receita aí do Haddad vai dar certo. No primeiro ano, há um namoro significativo hoje. Que, aliás, os mercados previam uma tragédia, né? E não foi engraçado, o que aconteceu. Porque um ano depois vai virar Venezuela e não. O Brasil está caminhando aí para um grau de investimento novamente. Tá? Como foi o receituário neoliberal da oscilação entre neoliberalismo e social-democracia dos anos de PT, principalmente com Lula. Então eu acho que a tendência é que o Brasil retome esse crescimento. Tá? Mas insisto, vai depender de uma variável internacional. A gente não sabe o que pode acontecer em relação a guerras. Tá? Mas eu acho que a polarização vai se amenizar com uma melhora econômica e social. Sem dúvida. Tá? E as redes sociais? A gente sabe que muitos desses atos, e dessa própria polarização, são inflamadas e insufladas pelas redes sociais. Agora discute-se aí uma regulamentação, uns falam que é censura, outros não, que o crime acontece, não importa se ele é virtual ou real. Queria ouvir os dois sobre isso, doutor. Bom, a questão das redes sociais, né? A ponderação do professor quanto à questão econômica é central,
porque se nós pegarmos aí o panorama dos últimos 100 anos, todos os grandes movimentos que aconteceram na política se deram em consequência da questão econômica. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar mesmo arduamente, porque isso talvez, com a população sofrendo menos, tendo um pouco mais de condições, nós vamos ter um clima um pouco mais ameno no país. Essa é a nossa torcida. Agora, as redes sociais, elas têm, acho que como quase tudo na vida, só que no caso das redes sociais isso é bem marcado, elas têm um lado bom e um lado ruim. Na verdade, um lado muito bom e um lado muito ruim. As redes sociais deram voz para quem não tinha, as redes sociais integralizaram pessoas que eram absolutamente anônimas e não tinham a mínima condição de se manifestar, mas também, não é, sem dúvida nenhuma, abriu a possibilidade, servem aí de veículo para uma série de crimes, de notícias falsas, de manipulações. E, sem dúvida nenhuma, hoje as redes sociais são o grande veículo para qualquer tipo aí de tentativa de pacificação social, mas também de ruptura institucional. As redes sociais precisam ser absolutamente trabalhadas e discutidas. A gente tem sim que tomar o cuidado de não partir para o campo da censura, porque todas as vezes que a gente tem um problema, a gente tem a tendência de atuar de forma extrema para resolver aquele problema e causar um outro problema em decorrência do primeiro. Então, a gente precisa trabalhar isso com muita inteligência, com muito debate, mas é óbvio, não pode ser, como se costuma dizer, terra de ninguém, né? Rede social não é terra de ninguém, que você pode, então, ir lá e falar o que você quiser, e humilhar quem você quiser, e imputar crime a quem você quiser, e noticiar coisas falsas e ficar absolutamente sem qualquer tipo de consequência. Vlad. Concordo. Eu acho que esse é o caminho. Eu vou dizer para você, Alexandre, do ponto de vista das minhas redes sociais. Eu me lembro que ali em 2018, eu sempre fui um usuário ativo das redes sociais, mas eu já vinha percebendo que ali 2016, 2017, 2018, começou a ter como eu vou usar a expressão do doutor, virou terra de ninguém. No sentido de que qualquer um poderia falar o que quisesse e não ser responsabilizado por isso. E confesso também de uma individualidade minha, sofri muito em alguns momentos por ofensas e até humilhações em relação a comentários, textos que havia escrito. E isso tem que ter uma responsabilização. E a gente está falando de uma coisa mínima, que é aqui o nosso dia a dia. Nossa bolinha, né? Da nossa bolinha que tem alguma exposição. Mas eu tenho certeza, a gente chamar qualquer um dos 17 vereadores, né, ou o prefeito aqui, eu tenho certeza que eles já passaram por situações extremamente constrangedoras que extrapolam a liberdade de expressão. Eu acho que essa é a grande questão. E sempre que eu entro dentro desse debate, por exemplo, em sala de aula, porque a gente vivencia isso, eu acho que existe uma ponderação que vem do iluminismo. E lembrando, e eu acho que isso é muito importante para as pessoas que querem discutir a política, quanto mais pessoas discutindo a política, melhor é a democracia, como o próprio doutor colocou. Quanto mais manifestações, melhor para a democracia. Mas é preciso de um preparo, é preciso de um conhecimento. E a rede social, ela não te traz isso. Não. Porque ela te traz uma exibição, um sentimento de pertencimento, mas não um sentimento de conhecimento. Porque o conhecimento é construído há muito tempo. Quanto que o doutor estudou, quanto que você estudou. Para construir o conhecimento que vocês têm. E aí vem uma reflexão do Kant no iluminismo. E lembrando que iluminismo é liberalismo. Liberalismo é burguesia, é uma teoria burguesa. Ou seja, uma teoria dos que detém os meios de produção. E o Kant vai dizer o seguinte, olha, ele vai discutir a questão da ética, ele vai dizer, age de tal maneira que a tua atitude seja exemplo de conduta universal, um imperativo na minha ação. Quer dizer que na minha ação eu tenho que levar em conta ela sendo uma condição universal. E quando o Kant pensa isso, ele vai dizer que a liberdade de expressão ela está vinculada à moralidade. Quer dizer que a minha expressão ela tem que expressar a moralidade. Se ela não expressar a moralidade, ela pode expressar o ódio. Então, pera lá, será que o que eu estou fazendo, eu aceitaria ser exemplo daquilo? Não, eu não aceitaria. Então não pode ser. Não pode ser expresso. Uma coisa é a liberdade de pensamento, a outra coisa é a liberdade de expressão e do ato. E aí é que está a grande situação.
Por exemplo... Cai no tudo me é permitido, mas nem tudo é... Tudo... Posso tudo, mas não devo tudo, né? E aí vem outro ponto, né, doutor? É tão difícil enxergar isso como uma máxima cristã, não é mesmo? Não é, a gente vai pensar dentro do cristianismo, uma sociedade que se diz tão cristã, né? Me parece que só é uma visão trazida para a filosofia, sem uma visão deísta, sem uma visão cristã, mas o Kant colocou de uma maneira política, moral, sem a necessidade da religião, porque ele vai dizer, eu não preciso ter um exemplo, não preciso ter um tutor para ser exemplo do meu comportamento. Tá, aí o ponto que eu quero chegar trazendo para a discussão então tá bom, então eu vou defender a morte de um ministro supremo. Eu vou lá e vou defender, vou colocar isso publicamente e vou estimular isso. Como é a discussão de hoje. Sim. Né, o plano de morte, de execução do... Que, aliás, tem até umas imagens aí de um caminhão, né, com uma forca e um boneco togado ali, morte ao Supremo. E aí a gente volta para um grande problema, que é um problema clássico da filosofia política, que é o problema de Aristóteles, de 2.400 anos. O homem é um animal político. Nós estamos perdendo a base da civilização ocidental, que é a política. Então, quando eu vou lá e defender a morte de um ministro de Estado por divergência ideológica, aí me parece que a gente vê o limiar, a fronteira que é ultrapassada há muito dentro das redes sociais. Eu acho que, como o doutor colocou, as redes sociais têm coisas que são fantásticas. Né? Vamos pensar, por que todo mundo não começa a participar ativamente do programa do Senado e da Câmara de defender um projeto de lei, de votar a favor ou não, para estimular que aquilo seja colocado em pauta? Não, eu vou lá mostrar todo o meu ódio a uma pessoa. Vou lá xingar, né? Então, eu acho que, eu imagino como que deve ser a vida dessas pessoas que passam por um patrulhamento e uma ameaça constante à sua vida e à vida de uma pessoa da sua família, né? Pode ser de um lugar público, não saber se você vai voltar. Sem dúvida. Doutor, as pessoas têm dificuldade de compreender o limite da liberdade de expressão com o cometimento de crimes? Porque tem se falado muito nisso. Não, é a liberdade de expressão. Eu tenho direito de falar o que eu quiser. Qual a dificuldade que as pessoas têm de entender esse limiar? Esse termo em si, liberdade, né? Ela já traz uma confusão bastante grande. Tanto é que a própria poesia tenta explicar a liberdade, né? A Cecília Meirelles tem uma frase que eu adoro, que diz: liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, mas não há ninguém que entenda, né? Então, definir o que é liberdade já é muito complexo. E as pessoas têm uma falsa impressão que quando eu falo liberdade, significa que eu posso tudo. E, obviamente, isso não é liberdade. A liberdade de expressão está muito bem posta na Constituição como um direito fundamental, e o professor colocou muito bem, o direito ele não consegue se imiscuir, regulamentar a liberdade de pensamento, né? O direito não entrou aqui na nossa cabeça ainda, então, eu de vez em quando eu reflito sobre isso. Será que um dia, não é, com essa coisa de inteligência artificial, vamos começar, né? Vamos começar a ler nossos pensamentos, a gente vai ter que tomar cuidado com o que pensar, mas hoje nós não temos ainda, e, portanto, obviamente, aquilo que está aqui dentro, eu posso ter, e nós temos, né? O ser humano tem as suas paranoias, as suas medos e etc. Agora, quando eu transfiro para o mundo concreto e, portanto, expresso o meu pensamento, é claro que isso tem limites. A própria Constituição traz que é garantida a liberdade de expressão e é vedado o anonimato, inclusive. E por que o Constituinte veda o anonimato? Justamente porque, ao exercer esse direito, ao exercer a sua livre possibilidade de manifestação do seu pensamento, você pode lesar o direito de outra pessoa, seja no âmbito civil, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito criminal. E, obviamente, você vai responder por isso. Então, sem dúvida nenhuma, a liberdade de expressão é um dos maiores, se não o maior pilar da democracia, mas, obviamente, ela tem limite. E aí, tecnicamente falando, não é muito apropriado, Alexandre, mas como a gente está falando de política e falando para a população, é sempre bom a gente pensar naquela expressãozinha, né? Que o meu direito vai até onde começa o direito do outro.
Tecnicamente, juridicamente falando, não é tão adequado. Bem assim, mas isso é importante. Fala, bom, se a minha expressão vai lesar o direito do Alexandre, então eu preciso refletir sobre esse exercício e, obviamente, a ilicitude quando a gente extrapola as fronteiras desse direito. E tem também aquela analogia, né? Quando a pessoa se expressa ali, fala, você faria isso publicamente, pessoalmente, lá no meio da praça, né? no supermercado, você falaria isso que você escreveu aí? Então, acho que fica essa... Esse é um bom filtro para as redes sociais, Sim. né? Antes você postava, você falaria em público, na cara da pessoa, no meio de todo mundo. Isso é importante a gente pensar. Ô, Vlad, voltando aos atos do 8 de janeiro, você acha que houve ali mesmo uma tentativa de golpe? As pessoas tinham essa consciência, vamos dar um golpe? Ou foi ali um movimento, enfim, coordenado, claro, a gente sabe que teve chamamento por redes sociais. As pessoas tinham noção do que elas estavam fazendo? O que você acha que motivou... enfim, o quebra-quebra, você vê imagem de senhoras idosas ali batendo, defecando no... O que aconteceu ali? Foi um transe coletivo? Eu vou... Não estou pondo no transe coletivo os mentores que sabiam muito bem, mas essa turba que... Eu vou fazer uma expressão aqui que depois eu gostaria até que o doutor entrasse na linha pelo conhecimento jurídico dele. Mas eu acho que ali o sujeito massa pode ter com certeza gente que foi lá se manifestar contra o governo, se mostrar como oposição, sem dúvida. Porém, olhando para a massa, ela estava ali querendo um golpe de Estado. Porque quem estava ali não queria Lula, óbvio. Quem estava ali já tinha comprado a ideologia de que as eleições seriam fraudadas e que só havia um resultado, o Bolsonaro e no primeiro turno. E aí, insisto, nós estávamos ouvindo isso desde as eleições de 2018. Sim. Bom, em dezembro, no dia da posse do Lula, a gente já teve uma prévia ali, né? Um quebra-quebra generalizado em Brasília. De bomba em Brasília. Já foi uma prévia. Já tinha ali uma sinalização, né? Então, se a gente olhar, vamos tentar trazer uma questão teórica para essa discussão, para que não seja só um pensamento da minha imaginação aqui. Um grande intelectual que discute essa questão política é o Norberto Bobbio. Então, qualquer um que vai entrar dentro do debate político vai conhecer Norberto Bobbio e vai tentar encontrar um fundamento para a ciência política. Toda ciência se fundamenta em algo. Então, tem que ter conceitos. E o Norberto Bobbio vai distinguir de maneira muito evidente o que é golpe e o que é revolução. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui que essas pessoas não têm essa consciência de maneira geral. Mas se eu estou ali querendo tirar o presidente legitimamente eleito, não importa se seja Lula ou se seja Bolsonaro, eu quero tirar essa pessoa do poder, porque eu não concordo com ele. E para isso, eu vou usar de qualquer meio que seja. Da força, né? No caso, da força, da violência, para manter quem estava no poder, porque aqui a gente vai pensar na minuta do golpe. Nós não saberíamos exatamente o que aconteceria, mas com certeza Bolsonaro seria recolocado no poder. Tá? Ou seja, se eu quero a manutenção de quem está no poder, das forças que estão no poder, que elas fiquem no poder, rompendo a constitucionalidade, a ordem constitucional, isso é um golpe. Então, sempre que eu tenho uma força, tá, que quer manter o status quo dominante no poder, isso é golpe. Então, por exemplo, se a gente analisa 1964, tá? Eu quero manter uma força política e econômica no poder para manter a estrutura econômica, política, cultural no poder. Golpe. Agora, quando isso vem, a gente tem uma revolução quando um grupo que está de fora do poder toma o poder, mesmo que seja com a violência, e cria uma nova estrutura política, econômica e cultural. Vou dar um exemplo muito claro para quem conhece minimamente a história. Revolução Francesa. Eu tinha um regime monárquico absolutista, tá? Uma nobreza com o clero no poder. A burguesia foi lá, por meio da violência, tomou o poder e criou uma nova ordem.
Revolução. Qual caráter? Burguês. Revolução Russa, né, de 17. Vai para outra situação. Então, eu estou dando exemplo dos dois lados. 1917, Rússia. Qual era a forma de governo? É no czarismo. Uma nobreza com características feudais, associada à religião. Quem tomou o poder? Os operários. Criaram uma nova estrutura política, econômica, cultural. Revolução. Qual caráter? Socialista. Agora, se eu quero manter a ordem, eu fico perguntando, o que aconteceria no outro dia? Bolsonaro estaria no poder ou alguém ligado a Bolsonaro. O Vlad citou, doutor, a minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Viagens à parte, um documento daquele, uma vez assinado, ele teria alguma validade jurídica? O executivo conseguiria interferir, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, como consta lá, nomeando, enfim, prepostos, ou só conseguiria mesmo na força, na marra, com o apoio do Exército, enfim, das Forças Armadas? É exatamente isso, Alexandre. Dependeria muito, como o professor já ponderou muito bem aqui, do clima político. Aquela minuta, juridicamente falando, é absolutamente irrelevante, inócua, né? Nula, inócua. Aquilo é um pedaço de papel que não serve para absolutamente nada. Agora, depende das forças que nós teríamos por trás daquela minuta para poder legitimá-la, ou poder, melhor dizendo, efetivá-la. Então, nós dependeríamos das forças políticas e, certamente, nós dependeríamos aí também das forças militares para que aquilo pudesse ser efetivado. Da forma que estava ali, e até juridicamente, validade zero, né? Piada. Por isso até que eu acho que as defesas tentaram usar isso. Que lá era uma brincadeira, porque juridicamente falando não passava disso mesmo. Acho que até o Valdemar Costa Neto falou, não, todo mundo tinha, isso circulava, né? Exatamente. A gente pode fazer uma brincadeira desse tipo. Agora, com esse clima todo e uma brincadeira dessa, fica um pouco estranho, né? Na casa do ex-ministro da Justiça, né? Exatamente. Agora, ponderando sobre o que o professor colocou com essa questão do golpe, eu ouso aqui concordar em parte, né? Eu acho que sim, muitas pessoas tinham essa intenção, mas eu acho que a gente tinha muita gente muito simples lá. Eu acho que algumas pessoas acreditavam que de alguma forma, e essa forma poderia ser lícita ou ilícita, mas eu acho que tinha gente ali no meio que acreditava que de forma lícita o resultado das eleições poderiam ser modificados. Teve uma super falácia divulgada de que o artigo 142 da Constituição legitimaria os militares a serem um poder moderador, o que é um completo absurdo. O 142 da Constituição não dá nem notícia disso. Mas, de todo jeito, eu acho que algumas pessoas, muitas pessoas, aliás, foram ali completamente desavisadas, perdidas, e acreditavam que podiam mudar, sim, o resultado da eleição, mas não com essa intenção verdadeira, assim, não, eu estou aqui para dar um golpe de Estado. Agora, obviamente que o que se articulou depois do quebra-quebra e das intenções, sem dúvida nenhuma, constitui golpe, e isso é indiscutível. A narrativa aí dá conta de que o objetivo desse grupo era que o Lula, enfim, assinasse uma garantia da lei e da ordem, passando ali o controle de Brasília para os militares, e aí sim efetivaria o golpe. E eu acho que esse também foi um fator decisivo, né? O Lula não assinar... Não ter assinado a GLO, eu acho que foi eu não tenho conhecimento jurídico do doutor, mas assim, olhando para uma questão política, eu acho que esse foi um fator decisivo. Porque eu acho que o negócio não deu certo porque a cúpula militar não comprou a ideia. Porque se a gente voltar com o exemplo de 64, a diferença foi essa. Porque se os militares tivessem do alto escalão comprado a ideia, eu acho que a gente teria tido um golpe de fato. Por que não compraram? Aí tem uma outra situação política de ordem internacional. Porque os norte-americanos, os militares norte-americanos, isso não é voz da minha consciência, foi noticiado pelo Jamil Chad, tá? Houve uma reunião no ano passado que a Secretaria de Estado norte-americana disse, nós não vamos comprar nenhuma aventura golpista, não. E a OEA também já estava por trás do que estava acontecendo, ou seja, o Brasil poderia ter sido expulso da OEA, o Brasil poderia ter tomado sanções internacionais e a gente poderia ter descambado numa crise política, econômica e internacional sem precedentes. Que essa é uma diferença para 64. 64 nós já discutimos aqui em outros momentos a questão da polarização mundial.
Né? Então, eu acho que... Em 64, Estados Unidos deram aval, né, aos militares, não só dizer, no Brasil, né? na América Latina curioso, toda. Né? Como é essa questão norte-americana, porque também envolve uma questão, obviamente, econômica. Tá? Então, é curioso hoje a postura, neste caso da diplomacia norte-americana, né, chancelando a eleição do Lula e fosse de quem fosse, né? Que não é uma questão ideológica, mas era, obviamente, para garantir a democracia. Doutor, voltar um pouquinho para Rio Preto. Dos 24 riopretenses que estavam lá em Brasília, tem gente que está presa até hoje e, como eu disse, um que foi no primeiro julgamento, um foi condenado a 17 anos de prisão. Uma condenação diretamente pelo Supremo. Qual caminho resta para essas pessoas? Ou não tem solução? É a última instância e vão ficar 17 anos mesmo vendo o sol nascer quadrado? Esse é um grande debate que se tem no âmbito jurídico, né? A gente teve conhecimento de todos os casos, a OAB se colocou à disposição. Tem acompanhado esses não casos proximamente, não. Mas porque primeiro não é papel da instituição, sim. E a instituição se colocou à disposição dos advogados e advogadas e eles estão tocando da maneira que eles preferem, até porque tem competência para isso, tem condições para isso, e a ordem fica como um apoio, por exemplo, quando aconteceu essa questão da sustentações orais, para aí sim atuar de forma mais veemente. Mas a gente tem à distância acompanhado e dado suporte, mas a grande questão que se coloca é essa: não tem para onde recorrer, Alexandre. É a Suprema Corte e, portanto, o que eles decidirem está decidido. E esse me parece que é um outro erro procedimental daquilo que a gente falou no começo, do desrespeito ao devido processo legal, que me parece que essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que elas não têm que ser responsabilizadas, elas sim. Têm. Mas não me parece que o foro competente para isso seria o Supremo Tribunal Federal. Houve uma manobra jurídica e nós sabemos que a ciência do direito é absolutamente interpretativa e quando você nem tem pelo fato deles terem atacado a sede do Supremo. Então, é uma interpretação, é isso que eu ia dizer. A interpretação ela pode ser mais estrita ou ela pode ser mais ampla, né? E aí se fez uma construção interpretativa de que o fato de, mesmo tendo atacado sede dos três poderes, isso não traz a competência para o STF, mas a participação de outras autoridades que aí teriam foro no Supremo Tribunal Federal, como esses participaram junto, traria, não é, essa competência para o STF, o que é uma interpretação possível, me parece bastante discutível e com a qual eu não concordo. Me parece que sim, tem muita gente que era para estar sendo julgado lá no Supremo Tribunal Federal, os tais dos tubarões, dos peixes grandes, mas esses não, esses me parece que deveriam estar na justiça que a gente chama de justiça comum, né? Na primeira instância. Perfeito. A questão dos acordos, porque também tem riopretense que entrou na questão da não persecução penal. Como funciona? Ele é totalmente, vamos dizer, anistiado dos crimes? Na verdade, quando nós temos crimes de menor potencial ofensivo... Até 4 anos, né? Exatamente. É possível fazer essa negociação, né, que a gente chama de acordo de não persecução penal, para que, então, a pessoa não sofra as penas diretas de privação de liberdade, restrição de direitos, que a condenação pelo crime geraria, porque, como diz, né, ele não vai ser processado criminalmente, o acordo é de não persecução penal, mas ele fica com uma série de restrições, inclusive muitas vezes da ordem do exercício da sua vida civil, que ele não pode realizar durante o período ali do acordo de não persecução penal. Então ele fica ali sob suspeita, ele fica pisando em ovos, porque qualquer pequeno deslize vai fazer com que ele responda por tudo aquilo de novo. Ele perde o passaporte, por exemplo? Depende da situação. Nem sempre perde, mas em algumas situações pode perder. Fica impedido, fica com restrições aí, né? Pode ter horário para voltar para casa, pode ter proibição de ir para bares e consumir bebida alcoólica em público. Tem uma série de questões que podem ser regulamentadas. Prestar serviço à comunidade, né? Nem sempre, não. Tornozeleira é condenado mesmo. Esse caso não tem tornozeleira. É isso, gente. Estamos conversando aí de um ano de 8 de janeiro de 2023, que ficou marcado lá pela depredação da sede dos três poderes. Hoje, aqui na Câmara, à noite, vai ter um ato no plenário em defesa da democracia. Lá em Brasília também, a partir das 3 horas da tarde, um grande ato aí com o presidente dos poderes, enfim, em defesa
da democracia. Eu debati esse tema com o professor Vladimir Miguel Rodrigues e com o doutor Henri Atic, presidente da OAB. Vlad, caminhando para o fim aqui, para a gente encerrar, o que você espera daqui para frente? Você acha que esse 8 de janeiro de 23 vai servir como aprendizado ou isso pode se repetir futuramente? Qual que é a tua análise geral desse... Alexandre, infelizmente, eu acredito que a gente não vai aprender nada. Eu tenho essa convicção por uma questão histórica, né? Os eventos se repetem e se repetem pela... Eu acho que, sim, tivemos uma defesa dura, precisamos continuar tendo da democracia, porém, acredito que os principais responsáveis, tomara que eu esteja errado, eles não serão punidos. E eu acho que a luta contra o golpismo, contra o fascismo, ela tem que ser diária. E o doutor também fez essa colocação, eu reafirmo ela, de que nos momentos de grande crise econômica, historicamente, o extremismo, ele sempre apareceu. Bom, é só a gente lembrar da ascensão do nazifascismo. Né? A Alemanha viveu uma crise... E do próprio golpe que nós tivemos em 64. Então, o que eu espero é que haja uma amenização dessa polarização, principalmente por um crescimento econômico. Tá? Agora, como eu não tenho bola de cristal, se esse crescimento econômico não vai ocorrer ou não, é uma torcida que eu tenho para que essas políticas, principalmente as políticas que estão sendo tomadas agora, lamento profundamente de uma austeridade gigantesca, porque a austeridade não combina com o desenvolvimento social. Tá? A nossa história recente está aí para mostrar. Tá? A gente precisa de investimento público. Se o Estado não for um Estado parceiro, deixar na mão do mercado, o mercado não está interessado com o desenvolvimento social, está aí a crise do neoliberalismo que a gente vem vivenciando no mundo inteiro. Então, o que eu acredito que possa acontecer é uma amenização dessa situação por meio de uma melhora econômico-social. Se ela não acontecer, vamos ver aí, o Haddad está comprando guerra com o governo, né? Principalmente com o PT, pois é, o partido Haddad dele. Glaze, né? Haddad então, Glaze. Como aconteceu com o Henrique Meirelles também, na primeira gestão do Lula. Vamos ver o que vai acontecer na torcida para que dias melhores aconteçam para todos nós. Legal, Vlad, obrigado. Doutor, para a gente encerrar, suas considerações e o que o senhor espera aí daqui para frente e o que a gente aprendeu com esse 8 de janeiro? Alexandre, o que eu espero é isso também que o professor colocou em primeiro lugar, essa melhora no cenário econômico, porque é assim que nós vamos fazer a população ter mais condição, a população tão sofrida do nosso país ter um pouquinho mais de alento, uma vida um pouco mais fácil, uma vida um pouco mais com qualidade, que é aquilo que merece, e nós sabemos que a população brasileira não tem, e isso só o desenvolvimento econômico traz. Não adianta nada a gente querer conscientizar pessoas que estão com fome, né? Tá com dor na barriga de tanto necessidade de comer e não consegue. Essa pessoa não vai conseguir pensar, essa pessoa vai ser manipulável por qualquer lado que dê qualquer tipo de alento ou de esperança falsa para manipular, e nós sabemos que a intenção, infelizmente, dos maus políticos é essa: manter certas situações, seja de déficit econômico, de déficit educacional, para poder ter ali margem de manobra. Que eu espero que nós melhoremos, então, sem dúvida nenhuma, no campo da economia, que os políticos se entendam mais, e espero que comecem a surgir novos nomes, viu, Alexandre? Eu acho que a gente precisa alguns, não um, mas alguns novos estadistas para, quem sabe, liderar essa população e conseguir fazer com que essa população, não acredito, infelizmente, na fantasia de uma união absoluta do país, mas que essa divisão se torne um pouco mais fina, né? Que ela não seja tão larga como ela é hoje. Que volte a ser aquela política que a gente conheceu anos 90, anos 2000, né? Tinha uns lados, tal, mas não era essa carnificina política que é hoje. Senhores, obrigado, Henri Atic, presidente da OAB, professor doutor Vladimir Miguel Rodrigues, obrigado por esse debate aí, e vamos torcer aí também para que a política e a sociedade brasileira se encontrem. Legal, gente, essa edição do X da Questão fica por aqui, e se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais,
tanto no YouTube quanto no Facebook. E lembrando que você pode mandar mensagens para a gente com sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser. O nosso WhatsApp está aí e as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto. E a gente termina aí com as imagens do 23 de janeiro de 2023, que imagens como essa nunca mais se repitam.